Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ansiava por paz. Mas o que se viu foi o surgimento da Guerra Fria, dividindo o planeta em dois blocos opostos, como um fla-flu global. De um lado, os Estados Unidos, capitalistas, defendendo a democracia liberal e o livre mercado, igualzinho ao que a gente conhece. Do outro lado, a União Soviética, comunista, promovendo um sistema socialista com forte controle estatal, tipo um governo sabe tudo. A Guerra Fria foi uma queda de braço pela supremacia política, econômica e ideológica entre essas duas superpotências, tipo um Brasil e Argentina, mas em escala global. E o mais estranho, diferentemente das guerras tradicionais, não rolou um embate militar direto, tipo um Fla-Flu no Maracanã, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mesmo assim, essa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética ditou o ritmo das relações internacionais por décadas, como um daqueles jogos épicos que a gente nunca esquece. As raízes da Guerra Fria, meus amigos, remontam ao fim da Primeira Guerra Mundial, com a ascensão do comunismo na Rússia, tipo um vírus se espalhando. Após a Segunda Guerra Mundial, a coisa ficou feia. As tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética aumentaram, parecia um daqueles barracos de família. Os Estados Unidos queriam espalhar a democracia liberal e o capitalismo pelo mundo, tipo um técnico tentando implementar seu esquema tático. Já a União Soviética buscava expandir sua área de influência e consolidar o comunismo, igualzinho, um time grande buscando novos talentos. A desconfiança rolava solta, maior que fofoca de novela. E esse choque ideológico entre capitalismo e comunismo criou um clima de se cruzarmos na rua, vai dar ruim. Os Estados Unidos tremiam só de pensar na expansão da influência soviética pela Europa e por outras regiões do mundo, como se fosse um ataque de Zika. A Guerra Fria foi resultado da mistura de fatores históricos, ideológicos e geopolíticos pra lá de complexos, tipo um daqueles quitutes da vovó que ninguém sabe a receita direito. A Europa, ainda se recuperando da pancadaria da Segunda Guerra Mundial, virou o palco principal da Guerra Fria, uma espécie de palco do Chacrinha. A divisão da Europa em dois blocos, como se fosse um jogo de futebol, separados pela cortina de ferro, foi um dos momentos mais emblemáticos do início da Guerra Fria, tipo quando o juiz apita o início da partida. De um lado, os países da Europa Ocidental, os parsas dos Estados Unidos, formaram a OTAN, parecido com aqueles grupos de amigos do colégio. Do outro lado, os países da Europa Oriental, sob a influência da União Soviética, criaram o Pacto de Varsóvia, tipo um bonde rival. A Alemanha, dividida em Alemanha Ocidental, capitalista, e Alemanha Oriental, comunista, era o símbolo da divisão da Europa, como se fosse uma pizza cortada ao meio. A queda do Muro de Berlim em 1989 representou o fim da cortina de ferro e o início de uma nova era na Europa, igual quando o Brasil finalmente ganhou a Copa do Mundo de 70. A Guerra Fria foi marcada por uma corrida armamentista jamais vista, como se fosse um daqueles programas de auditório. Estados Unidos e União Soviética investiram pesado em armas nucleares, capazes de causar uma destruição digna de Apocalipse. A corrida armamentista deu um nó na cabeça de todo mundo durante a Guerra Fria, aumentando as tensões e o risco de um conflito nuclear. Era tipo andar de bicicleta sem freio ladeira abaixo. A possibilidade de uma guerra nuclear, que poderia ter transformado o planeta num grande churrasco grego, pairava no ar como um urubu. E como se não bastasse a tremedeira, a corrida armamentista custou os olhos da cara para os dois lados. Parecia até a conta do bar depois do futebol. Apesar de não ter rolado um quebra-pau entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria foi marcada por crises e conflitos indiretos, tipo aquelas intrigas de novela. As duas superpotências davam apoio a lados opostos em guerras civis e conflitos regionais, transformando essas batalhas em verdadeiras guerras por procuração
como se fosse um jogo de botão valendo o campeonato mundial. Um dos momentos mais tensos, que deixou todo mundo de cabelo em pé, foi a crise dos mísseis de Cuba em 1962, quando a União Soviética resolveu instalar mísseis nucleares em Cuba, na nossa vizinhança. A crise quase botou o mundo na Terceira Guerra Mundial, mas os líderes, na última hora, conseguiram evitar o pior. A Guerra do Vietnã foi outro conflito emblemático da Guerra Fria, com os Estados Unidos metendo o bedelho para impedir a unificação do Vietnã sob um governo comunista. E a Guerra Fria não parou por aí, não. Ela também deu as caras na América Latina, África e Ásia, onde as superpotências apoiaram governos e movimentos alinhados com suas ideologias, tipo torcidas organizadas. A Guerra Fria não tinha limites, meus amigos. Ela foi parar no espaço sideral, igualzinho àqueles filmes de ficção científica. A corrida espacial foi um capítulo à parte, com os Estados Unidos e a União Soviética disputando para ver quem dominaria a tecnologia espacial. Parecia até a Fórmula 1. A União Soviética saiu na frente, lançando o Sputnik em 1957, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra, tipo um gol no início do jogo. A corrida espacial fez a tecnologia avançar em ambos os lados, igualzinho acontece com os celulares hoje em dia. E o ponto alto da corrida espacial foi a chegada do homem à Lua em 1969, um feito histórico para os Estados Unidos, como se o Brasil tivesse ganhado a Copa do Mundo na Lua. A conquista do espaço mostrou para todo mundo o poderio tecnológico e a capacidade de inovação das duas superpotências. A partir da década de 1970, a Guerra Fria deu uma trégua, como se as duas superpotências tivessem cansado da briga. Esse período ficou conhecido como detente. As tensões diminuíram, e os dois países começaram a conversar e a cooperar em áreas como controle de armas e comércio, parecido com um casal que decide fazer terapia. A detente ganhou força por causa de vários fatores, como a crise econômica na União Soviética e a mudança de liderança nos dois países. Mas calma lá, que a detente não significou o fim da Guerra Fria. As tensões continuavam em várias áreas, como brasa debaixo do cinza. O fim da Guerra Fria foi um processo gradual, como um carnaval que vai acabando aos poucos, impulsionado pelas reformas de Mikhail Gorbachev, a perestroika e a glasnost. A Guerra Fria finalmente acabou em 1991, com a dissolução da União Soviética, como um castelo de cartas que desaba. O fim da Guerra Fria marcou o fim da bipolaridade mundial e o início de uma nova ordem internacional, com os Estados Unidos sendo a única superpotência global, tipo o último biscoito do pacote. Mas o fim da Guerra Fria trouxe novos desafios e oportunidades, como um jogo de xadrez que recomeça. Um dos legados mais marcantes da Guerra Fria é a ameaça nuclear, que ainda nos assombra, como um fantasma. A proliferação de armas nucleares continua sendo uma das maiores ameaças à paz mundial, uma espécie de bomba-relógio. A Guerra Fria, mesmo tendo acabado há mais de 30 anos, ainda ensina muita coisa, como se fosse um daqueles professores que marcam a nossa vida. Estudar a Guerra Fria nos ajuda a entender como funciona o poder global e a importância do diálogo e da diplomacia para resolver conflitos, tipo um manual de instruções. Uma das lições mais importantes é a necessidade de evitar a polarização ideológica e o discurso de ódio, como evitar peixe cru quando se tem dor de barriga. A Guerra Fria mostrou como a rixa e o ódio podem levar a conflitos e divisões profundas na sociedade, como um vírus que se espalha. Buscar soluções pacíficas, por meio do diálogo e da cooperação, é essencial para construir um mundo mais justo e seguro, como um grande mutirão pela paz. A Guerra Fria foi um período de tensão total, incertezas e mudanças profundas no mundo todo, como um daqueles filmes de suspense.
A disputa entre Estados Unidos e União Soviética mudou o mundo por décadas, deixando marcas e mais marcas, como um rabisco num livro antigo. A Guerra Fria serve como um alerta para os perigos da corrida armamentista e da importância do diálogo e da diplomacia. Entender a Guerra Fria é essencial para entender o mundo em que vivemos hoje, como quem decifra um enigma.